Boa noite. Ei, Margarete, Ei, tá me Priscila. ouvindo bem? Tô sim. Tá boa, querida? Bom, Bom, enfim deu certo ótimo. E você? na correria, mas é bom. É bom, é sempre bom. Normal para os dias de hoje, né, Margarete? Como é? Ó, o Isso é Pichuí tá aqui normal de para os novo. dias de hoje. É, Correria. correria. Você tá bem, minha querida? Eu tô. Graças a Deus. Melhor agora. Uma honra te receber aqui, Margarete. Uma honra. Honra Eu tô, toda minha. eu sou apaixonada com as suas músicas. Apaixonada. Ah, eu fico feliz com isso. Tão maravilhoso que parece que eu fico como criança, só ouvindo e querendo ouvir mais. É bom, né? É. É um Então, prazer com esse as músicas. rapaz que tá andando aqui atrás, aqui, ó, ele é Ah, responsável pela qualidade do material gravado e por todas ó, as intenções dos arranjos, da direção musical, né, levando em conta a musicalização do bebê e da criança pequena, que é o Pichu Borrelli. Então, um trabalho bem minucioso e- e é isso. Fala um oi aqui, Pichu. Oi. Oi, boa Ao noite. vivo aí. Eu estou falando para Margarete o quanto que eu sou apaixonada com as músicas, os detalhes, né, os sons, É, aqueles sons é. lá no fundo. Gente, eu sou apaixonada. É um trabalho minucioso mesmo, assim, um trabalho que Eu imagino, é. eu percebo. Mas a gente curte muito quando a gente faz e pensando sempre muito tanto para a criança quanto para a família, para os educadores terem vontade de escutar repetidamente junto com essa criança. Então, a qualidade da gravação, do arranjo, também tem esse propósito, né? Isso. Mas eu fico muito feliz. Assim, as músicas, elas despertam na gente uma criatividade também para dar aula. Eu acho muito interessante. Na hora que eu Ai, escuto, eu que falei, bom, olha, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer essa que atividade com bom, essa. Priscila. Isso Porque, é muito. veja, já vou começar a falar do trabalho aqui, ó. Esse livro aqui, o primeiro, né, que era, ele era, a edição era livro-brinquedo, Aham. ele é o resultado de um trabalho que eu dei aula no ensino regular por muitos anos, quase Hum. 20 anos. E, e aí, nas reuniões de planejamento com as professoras de sala de aula, eu pedia o planejamento de cada uma e criava as canções. Eu criei muitas canções dentro das necessidades da sala de aula e também do planejamento pedagógico. Então, ela é uma. As canções têm um contexto muito adequado, né? Hum. E foi isso que aconteceu, isso virou o canteiro, né? E isso continua. Então, hoje, eu não dou aula para crianças maiores, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho com uma grande parceira, Luciana Feres Nagumo, da Escola de Música de Jundiaí. Quando eu componho alguma coisa para criança mais velha, eu mando para ela. Se deu. Eu não publico nada que não tenha sido testado, usado com as crianças. Olha, Não, a tem que ter essa música deve ter uma história por trás, né? Eu fico tem, imaginando. tem. Eu quero gravar vários vídeos para publicar a Ah, história uma coisa que o Pichu me pede, assim, a história de cada canção. Hoje eu vou falar de uma. Você olha. falou que você gostaria que eu mostrasse alguma atividade. Eu vou Ó. falar de uma que é uma história muito afetiva, muito especial, mas chegando na hora a gente faz. Então, vamos começar nos apresentando, né, Vamos. Margarete? Sim, querida. Então, ó, pessoal, eu sou neuropsicopedagoga, educadora musical e musicoterapeuta. Agora, Margarete, fique à vontade para se apresentar. Olha, eu sou arte educadora, compositora, Uhum, escritora. Eu tenho especialização em psicologia do desenvolvimento infantil, uhum, mestrado em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. E aí sim, tenho mais umas 8 pós-graduações, tudo pensando em trazer informação para a uhum, música que eu vou trabalhar com essa criança. Tudo sim. para rechear, né? A Pra... música é o centro. Oi? A música, então, é o centro. É o centro.
A música ela é o através. Na realidade, o centro é a criança, né? O meu Uhum. grande objetivo é a criança. Eu olho para essa criança uma por uma, né? Hoje eu encontrei uma mãe que o filho dela foi meu aluno há 16 anos. Ela lembrava das músicas, ela foi com a sobrinha. E isso é uma coisa que é maravilhosa, né? Porque tudo tem um sentido, tudo tem um contexto. A música por si já é extremamente adequada, né? Já Uhum. comecei a falar aqui para a Uhum. criança, porque eram mesmas pistas de fala, né? Isso. E a música tem eu falo assim, né, para os educadores, gente, para de falar que música faz chover, pega crédito e fonte, quando eu vou fazer formação, pega crédito e fonte para falar do que você tá afirmando aí. Aí eu Não. estava numa aula com a Lia Batista, maravilhosa, né? Não, foi na Lacoste de Bebê. O pessoal da Universidade de Santa Maria apresentou um trabalho divino, maravilhoso, de música para dentro do hospital universitário. Ela chama Aruna, uma figura fantástica. Eu falei, Aruna, a música não faz chover. Aí, com o que você está fazendo amanhecer a vida das pessoas. É É isso. porque é um envolvimento, organiza, né? A música consegue organizar, É. reorganizar tudo que está no entorno do bebê, né? E da criança pequena, falando em primeira infância. Sim. Então vamos começar aqui. Eu gostaria que você falasse, Margarete, Diga, como é que querida. você define aí essa música na primeira infância dentro dessa perspectiva da arte e educação e dessa psicologia, né, infantil, que você tem a especialização, né? A, Quando eu fiz a especialização, a ideia era levantar a literatura para ir para dentro de uma pós Uhum. lato sensu e para um estrito sensu, para criar um projeto de mestrado levando para a federal. E aí Uhum. o que aconteceu foi que já tinha acontecido um encontro com a Josete Feres, na área da música, que Uhum. abriu um universo enorme, enorme, enorme. A Luciana segue fazendo o trabalho da mãe na Escola de Música de Jundiaí. Todo professor de música tem que passar por ela, pelo amor de Deus, que Uhum. é fabuloso o que ela faz. E aí, quando eu comecei a me deparar com o conhecimento da psicologia do desenvolvimento, isso Uhum. só me trouxe tranquilidade, muita Uhum. tranquilidade para o trabalho, e isso foi abrindo mais portas para trabalhar. Eu criei muita coisa, compus muita coisa, Uhum. assim, inspirada pela informação sobre o desenvolvimento dessa criança que a gente hoje já nem fala tanto nesse desenvolvimento que a gente fica procurando marcadores, mas o desenvolvimento de cada um e do entorno desse bebê. É desenvolvimento em torno, não é só essa coisa, de tal idade a tal idade faz isso aqui. Não, não é mais isso. Sim, Cada um. E Priscila, eu vivo perguntando para as mães, qual a idade dela agora? Não é que eu faço questão, eu não me prendo à idade, porque eu sim. vejo um por um o que está acontecendo com ele dentro do grupo. Uhum. Individual. Individual, completamente singular, completamente. Então, a psicologia me trouxe um grande, vamos dizer assim, uma chave para muita coisa, que é não tem regra para o ser humano. A grande regra é que cada um mesmo. Não dá para você querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha só. É bonito, né? Eu acho. Não é? Essa é a beleza. Eu Essa é a acho que beleza. eu acho também. Tem gente que Isso. fala, ai meu Deus, que trabalhoso. Não, é ao contrário. Não, É não, ao contrário. isso mesmo. E o Eu queria. histórico de cada criança, de cada turma, É, a especialização trouxe esse olhar e também olhar esse bebê, essa criança pequena, principalmente ver como um sujeito mesmo. Ele é um sim, sujeito. sim. E você tem um mestrado também em educação musical, não é, Margarida? Educação especial na Federal. Legal, Na isso. Federal de São Carlos. Foi um mestrado. A Federal na época, era a única pós-graduação em educação especial do Brasil. E foi muito legal, conheci gente de muito, de muito valor dentro da educação e dentro da psicologia da educação.
a minha orientadora, a Ana Lúcia Cortegoso, pessoa maravilhosa, a Maristela de Alcântara Gil, pessoas de um conhecimento assim muito muito bom para mim, assim. Foram referências muito potentes para mim mesmo. Sim. Esse compartilhamento também entre profissionais é muito importante, né, Margarete? Muito. A Lia Batista falou ontem num aulão que ela deu maravilhoso. A Lia Batista, uma psicanalista brasileira que atende, mora em Paris. E ela falou: a gente tem que ir somando áreas, somando. E eu sempre falei isso, gente, a conversa das áreas é uma grande sacada. Porque o humano tem, Exatamente. ele tem várias interfaces, né? E aí você vai É, compreendendo, né, essa criança, esse bebê, né, escutando o bebê que não fala, você escuta, ele é multimodal, né, uma coisa que tem se falado muito hoje, onde eu estou estudando. E você escuta todas as comunicações desse bebê e dessa criança pequena. com esse conhecimento a gente acaba atendendo a todos também, né? É. Típicos, típicos. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente agregar, melhor, né? Isso. E eu nunca recebo uma criança com desenvolvimento atípico sozinha. Ela é o grupo. Ela vai estar no grupo. Às vezes eu nem falo, não falo Hum, nada. Se a criança tem alguma questão, não falo nada. E olha. não é necessário. Uhum. E aí outra coisa que a educação especial me trouxe também foi isso, que é as diferenças são singulares e a gente tem que dar uma chance para essa pessoa se dar o espaço para ela, né? Ela tem direito a esse espaço no discurso que a gente trabalha dentro de uma aula, né? É Então bom é ter bem uma ferramenta ampla, né? é, Uma música por isso. é bom, né? A música é Interessante, maravilhosa para tudo isso. tem de todos, assim, de todas É, é, as, sim. né? É muito importante. Então, Margarete, e aí, vamos continuar aqui. As pessoas ainda associam a música infantil apenas ao brincar, não é? É. Então, qual que é essa diferença aí entre o uso apenas lúdico e esse uso intencional da música? Então, nós sofremos aí uma invasão de pessoas que não são da área, principalmente no isolamento, Uhum, fazendo atividades, eu vivo falando isso, né, nas redes sociais, e isso depreciou um pouco o nosso trabalho. aham, Quando se fala em entretenimento e só um monte de brincadeiras, você só faz um monte de brincadeiras sem intenção nenhuma, o que você está fazendo ali? Nós estamos falando em distrair, em sim, passar o tempo. A educação é o contrário. A educação é foco, é atenção, pistas de fala, processos preditores de alfabetização. Isso tudo requer informação, requer é, conhecimento, requer pesquisa. É totalmente diferente. Eu, às vezes, toda aula, eu posso usar a mesma música com intenções diferentes, encadeando oportunidades para esse bebê fazer outras descobertas que quem está acompanhando às vezes nem percebe, pois é. né? E É pois é, mesmo. Assim, é a mesma música, né? é a Só mesma música. é a mesma música. Exatamente. Às vezes a mesma música para idades diferentes, porque se eu tenho os irmãos, eu quero que aquilo está com o repertório da casa deles, mas eu vou trabalhar de formas completamente diferentes. Pois E é. então isso é completamente diferente de entretenimento, de ligar um som lá e deixar a criança, ela vai gostar, a criança tem o ritmo livre, ela vai se balançar lá com a música, né? Toda criança gosta muito de dançar, e isso é Uhum. maravilhoso, porque o corpo dela é em ação. Agora, se eu crio uma. Eu tenho intenções, assim, tem um exemplo que eu sempre dou, do gato Laçarote, que teve uma professora que falou assim, foi o pulo do gato. Trabalhar oferecer a oportunidade para esse bebê se expressar com as mãos. As mãos do bebê, elas já começam símbolo, né? Uhum. Aponta, vem aqui, tchau.
para mim, ela já está falando a mão do bebê, ela faz parte dessa aquisição de linguagem. Então eu faço, eu pego o gato, né? Vamos chamar o gato, vem, Massarote, vamos chamar. Aí eu tô com o meu olhar nesse corpo desse bebê. Aí, se eu quiser agora, depois que eu fiz essa brincadeira com ele, e eu começo a fazer miau, miau, que eu começo a fazer a brincadeira do miau, eu já estou querendo conduzir para ele me imitar, para ele imitar o gatinho e para ele me imitar, né? Miau, miau. Pronto, eu já estou com uma criança e um grupo com um encaminhamento Ah, específico. Específico. Eu tive uma bebê, ela muito atenciosa, muito assim, olhando para mim, e eu estava achando ela muito paradinha. ah, E eu comecei a fazer com essa coisa do gato, daqui a pouco ela fez tá, tchau pro gato. A partir desse tá, para ela falar tchau pro gato, que eu fui conduzindo, ela começou mamã, 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 miau, miau, pe, 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 ah, pe, pe. E aí uma coisa para ela foi a oportunidade para ela se encaminhar para outra. E aí você é. fica feliz da vida, né? Esses tipos de linguagem, né? Que criança é muito bom, né? Porque Muito bom. você vê cada um, ele comunica de uma forma, mesmo sem falar, né? Sim, Ele está comunicando. Isso é muito interessante. é. Eu tenho é, me estou numa paquera muito grande com a psicanálise, e a Hum, psicanálise é o dito, né? E aí o bebê que não fala? Não, ele fala de outras formas. Tem psicanálise de bebês. Estou fazendo agora uma especialização de psicanálise com bebês. Quero ser psicanalista? hum. Não, não pretendo. Quero trazer isso para a música. Mas é Olha, maravilhoso. que bom, é muito gostoso. Então, Margarete, então o que que significa aí na prática trabalhar aí com essa intencionalidade pedagógica na musicalização infantil? Vamos lembrar também das escolas, né? Porque muitas escolas deixam de ter ali o professor, né, de música que é qualificado, achando que as professoras do infantil elas vão dar conta de tudo, né? Isso existe também, né? Faz tempo, faz tempo. Vai dar Quando música que não o, precisa. então, o Canteiro, o primeiro livro, quando foi lançado, até teve assim uma certa reação de alguns professores de música, mas você está ensinando o professor da sala de aula, da aula de música. Não, não. Uma coisa é você oferecer a música como recurso para o professor de sala de aula, outra coisa é você oferecer a música através de um professor de música para fazer educação musical e fazer todo o encaminhamento da educação musical pensado o tempo todo. Agora, a música pode ser, deve ser uma ferramenta extremamente poderosa para esse professor de sala de aula, Sim, que é o canteiro. O canteiro foi sim, isso. sim. E todas as minhas canções são pensando tanto na vida pessoal do bebê, o bebê único na família, como depois a criança no coletivo na escola. Que são Sim. diferentes assim. Nossa, é uma diferença enorme, né? Uhum. Mas sempre pensando nisso. É, eu acho que a gente, do lado da música, tem que dar a mão para esse professor da sala de aula, o professor da pedagogia, e agora as escolas têm que entender que especialista é especialista, né? Então, É. aconteceu uma coisa muito triste na pandemia. Eu fui chamada para fazer uma formação para o projeto Guri, todo o interior de São Paulo, online, e Uhum. tinham demitido naquele dia, até aquele dia, que eu não vi, foi logo no começo, assim, 5 educadoras musicais, porque a diretora falou: olha, agora a assistente da sala de aula ela está gravando as atividades que estão nas, Uhum. nas redes sociais e ela está dando aula de música. Minha amiga, ela não Uhum. está dando aula de música. Ela está Uhum. fazendo uma repetição de brincadeira. Uhum. Eu saindo de nenhum lugar, chegando a lugar nenhum. É o campo da distração, igual você falou, né? Exato. Olha no dicionário o que é entretenimento. Não Pois é é. educação. Entretenimento Uhum. é distrair, passar o tempo. É isso aí que é Uhum. entretenimento.
Nós não estamos nessa. Nós estamos procurando foco, nós estamos procurando fazer a criança, a atenção automática do bebê, então ela rotar o corpo e o rostinho para mim com um som diferenciado, que eu tenho que tomar cuidado para não ser estranho, para não assustar, que eu já sei o que acontece no meio evolutivo. Isso tudo formação que vem incorporar para fazer dar certo uma educação musical onde esse bebê é extremamente respeitado. Então, assim, Sim. então aí é outro papo, aí é outra história. E fora esse olhar, né, que a gente precisa ter, igual você falou, dessa individualidade. Tem criança Sim. que gosta, tem criança que não gosta. Então É. não é tudo a mesma coisa, né? Não, Entrar com uma música e que todo mundo vai gostar. não. Eu tô me lembrando aqui de uma criança, eu estava dando aula, e aí eu entrei com aquela música Meu Pintinho Amarelinho, Sei. ou seja, 99% cantaram e dançaram e bateram palma, menos um. E esse daí, depois que terminou a música, ele começou a chorar. E eu não sabia por quê. Depois que a professora veio e falou assim, ô Priscila, eu não sei por quê. Toda vez que canta Meu Pintinho Amarelinho, ele começa a chorar. Eu falei, tá vendo, tem sempre um que não gosta. Sempre Todos tem que olhar. gostaram, não sei ele deve que teve alguma coisa, ele tem medo lá do, né? Não Não sabemos, sei, não, eu não sei, né? não sabemos. A gente tem que respeitar. Eu faço a estrutura da aula da Josete e da Luciana, né? E no final Ah, tem o relaxamento. Tem criança que não quer o relaxamento e chora. Eu falo, olha lá, alma de artista. Teve uma que a olha, mãe viajou ano passado, a partir daí ela começou a chorar no relaxamento. Então ela faz para mim, não quero relaxamento. Ela faz com a olha. mãozinha. Eu falo, sim, senhora, não fazemos, não tem problema, ninguém vai morrer por isso. Ele Ninguém gostava vai de se... músicas agitadas, no caso, assim? Como é que é? Ela gostava de músicas mais agitadas, no Não, caso? não é isso. Aliás, essa história de gostar de música mais agitada é um perigo, né? É a Uhum. gente que oferece a organização do entorno e não tem problema nenhum. Fala, ah, não, é muito agitado, eu quero mais agitado. Não, calma, calma, vamos puxar esse freio de mão aí, que dá muito bem para fazer isso. Na realidade, o relaxamento, ela associava a dormir. Ela era um bebê, estava comigo desde bebezinha, ela já sabia todos, sabe? Ela ainda está comigo. Olha lá. Aqui alguém está dizendo que chora e pede o peito quando faz o relaxamento. Oh, meu Deus. E aí, o que acontece? Alguma coisa nessa ausência dessa viagem dessa mãe desorganizou alguma coisa para ela lá dentro. Hum, Ela não para ela, o relaxamento passou a remeter a esse sofrimento dela ir dormir sem a mãe. Eu suponho. Mas eu não tenho que supor nada. Eu tenho que receber isso e dizer, não fazemos relaxamento, porque aqui na minha aula ninguém sofre. sim, Ninguém sofre. isso mesmo. Então, Margarete, como o educador ali, o terapeuta, né, pode planejar uma atividade musical com objetivos assim mais claros, sem perder o aspecto lúdico? Não dá para perder o aspecto lúdico. Hum, A narrativa que a gente cria numa aula com o hum, bebê, com a criança pequena, tanto tem, por exemplo, eu vou mostrar alguma coisa, eu também me espanto com aquilo, eu também fico admirada, tem uma narrativa minha que eu entro nessa história e eles adoram que eu, ai, olha o que eu trouxe aqui. Se eu for falar, olha o que eu trouxe aqui, mostra alguma coisa que você trouxe mesmo, porque hum, depois não vai ter mais efeito. E eles não. entram em atenção comigo, né? Uhum. É, quando eu vou para essa narrativa da brincadeira, as coisas já acontecem um tantão. Mas dentro dessa brincadeira, tem que ter um sentido, tem que ter um contexto. Eu tenho um objetivo para chegar lá. Eu tenho feito um curso que chama Além do Lúdico, que é Hum, justamente isso. olha, O que tem atrás, qual a intenção dessa brincadeira que eu estou levando para essa criança? Essa brincadeira musical, essa canção. Então, o lúdico está lá sempre. Nós estamos sempre brincando, sempre brincando. A gente ri muito, a gente se diverte, a gente brinca, mas eu tenho intenções dentro dessas atividades musicais, dessas brincadeiras.
que não são Entendi. só brincadeiras. Entendi. Isso mesmo. E assim, eu estou aqui olhando aqui, na sua experiência, agora vamos falar da sua experiência. Quantos anos que você tem de experiência, Margarete? Esse mês, nesse formato que eu estou fazendo aqui em São Paulo, esse Uhum. mês, 32 anos. Eu, 32? 32 nesse formato. Eu tenho 64, não conta para ninguém. Eu, com 9 anos, com 9 anos, eu estudava no Colégio São Carlos com a minha irmã, que está aqui, maravilhosa, pianista, amor da minha vida. Elizabeth, te amo, minha irmã. Oh, É, ela, ela ajudava o regente da fanfarra e eu fui escalada para dar aula para o pré da bandinha. Eu tinha 9 anos. 9 anos. E depois, linda minha irmã. E Oh, meu depois eu acumulei as duas funções, porque ela saiu antes, né? Então, Deus. assim, mas assim, nesse formato que eu tô, com esse olhar, com a descoberta da Josete, que antes da Josete eu fiz vários outros cursos, mas a Josete, para mim, tá tudo ali, ela e a Lu, maravilhoso. E aí, nesse esquema em São Paulo, esse mês, 32 anos. Nossa, é É, muito tempo, muita é. experiência. Então, ó, na sua experiência, quais são os erros aí mais comuns que você viu aí que os profissionais eles cometem ao trabalhar com a música? Um é esse de falar que vão fazer agitar, vamos agitar, tem que ser agitado, a criança não aguenta coisa, não é verdade. Sim, Isso é um grande erro. Eu tive numa formação e as professoras, assim, até num certo sofrimento, porque elas davam aula no berçário que as monitoras pediam para não pôr os bebês para dormir. Então, queriam agitação. Isso é péssimo. Isso é ó, péssimo. Isso é o mesmo que você prensar um bebê na parede. Isso é horrível. Isso não é bom para ninguém. É, ficar preso em um procedimento e uma técnica, não. Você tem que o olhar tem que estar na criança. hum, Vai servir a criança. Você não tem que ficar com aquela receita que você tem que fazer. Ah, não, eu fiz a minha aula, vai ser assim. Não, 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 não. Não. Eu fui, a Luciana, ela dá um curso de formação que vai ter agora em julho, ela faz janeiro e julho. E ela apresenta uma aula dos alunos ao vivo para o grupo que está fazendo a formação. uhum, E ela pôs na lousa o que ela ia fazer, daqui a pouco ela voltou, apagou e fez outra. Por quê? Porque uma ó, menina faltou. Uma menina hum, tinha se hum, machucado na escola, acabou, mudou. É outra ó. aula, mudou. É outra aula. É, Aproveitando que depois você responde o tio Lucas. fala, o O que que ele tio Lucas, perguntou? ele colocou aí, dentro desse contexto que você está falando aí. O que que ele perguntou? Ele perguntou assim, ó, Margarete, gosto muito do seu trabalho, gostaria de saber qual é o seu modelo de plano de aula para bebês e crianças pequenas. Quais premissas não pode faltar na sua aula? Bom, primeira coisa, o plano de aula, eu não tenho a menor condição de dizer o meu plano de aula é esse, porque cada plano de aula é diferente um do outro. Único e intransferível, porque eu tenho que olhar para aquele grupo, para aquela criança, cada criança naquele grupo. O que eu tenho? Eu tenho uma estrutura de aula que eu faço igual da Josete e da Lu. Igual em termos, porque se precisar, se a criança pede uma mudança, eu faço. Se as crianças estão agitadas, eu preciso dar uma baixada na bola, preciso trazer, porque a nossa obrigação organizar o entorno dessa criança. A criança ficar perdida, olhando para o nada, agitada. Não, isso, a gente não pode oferecer isso para ela. Isso é nossa obrigação. Então, eu faço a estrutura da aula da Josete e da Lu dessa forma, que se precisar mudar, eu mudo. Agora, plano de aula, cada um, cada um. Cada turma, um. Cada criança que está lá, eu levo em conta. Se eu tenho uma criança que eu estou precisando cuidar de alguma questão dela, eu dou um jeito da atividade ser para todos e não prejudicar ninguém. Agora, o que não pode faltar é exatamente esse olhar esse bebê como sujeito e prestar atenção nele, muito carinho,
muita calma, muito carinho. É, acho que é isso, acho que é a A questão da intenção. idade também. A idade. Da idade, É, eu peço para as mães, porque hoje em dia eu não estou mais em escola, eu só estou em grupos particulares de mães e bebês. Então, tá? o que que eu faço? Eu junto o grupo respeitando a mesma fase do desenvolvimento. Quem não está Uhum. andando, está começando a aprender a andar, que é diferente dos outros que já estão andando, é uma outra demanda. Tem que ter uma Sim. outra atenção com isso. É, peraí, deixa eu só baixar aqui a, a letra que eu não estou enxergando. Que bom, Lucas, você pensa assim também, meu querido. Então, eu faço isso. Eu faço esse arranjo aí. O que acontece? Você colocar uma criança maior, às vezes acontece, eu posso entrar aqui, a maior no meio dos pequenos não rola, porque acontece uma Sim. coisa chamada redundância, fica chato para ela. Aquilo lá ela Uhum. já passou, aquilo lá já não é um desafio, já não é uma conquista, já não Uhum. interessa mais para ela, quando é uma coisa para criança pequena, muito menor do que ela. O contrário já não é tão problemático. É preferível que o bebê faça todo o caminho numa turma de bebês. Mas, às vezes, fica numa turma de um pouquinho maior, não tem problema. Não tive problema até hoje. Uma turma ali de 6 meses até 3 anos, o que você acha? Acha que é? Não. Hum, 6 meses até 1 ano e 2, mais ou menos. Depois, 2 anos até 3, e é isso. 1 ano e meio, 2 anos e meio. Eu fico nessa mais ou menos por aí. Assim. Não dá para ter 6 meses, 3 anos. Completamente diferente. Completamente. Nem 3 anos com 1 ano e meio, 2. 3 anos já está completamente diferente. São uhum. outras intencionalidades, até por conta de fala. Eu já estou Sim. pensando em construção de texto, em semântica, já estou brincando com isso, com a memória de uma outra forma, eu gosto muito de oferecer para o bebê, assim, como é que fala? Uma coisa atrás da outra, eles gostam dessa coisa que tem uma sequência, eles gostam de Sim. sequenciar. Então, eu começo com 4 elementos, brinco lá, porco, pato, vaca, burro, vou brincando assim com 4, 3, 4, 5. Lá na frente é de uma outra forma que eu trabalho sequência. Uhum. Eu trabalho com inversão de sequência, é outra coisa, é outra Uhum. história. Então, não dá para fazer com 3 anos, não. E o andamento do corpo de uma criança de 3 anos completamente diferente de um bebê de 6 meses a 1 ano e 1 mês, 2 meses. Uhum. Pois é, a gente vê isso na escola também, que as Tá turmas tudo. são divididas, né, de 2 anos, de 3 anos, de quatro Sim, anos. então, o que eu ia falar é que tem escola que junta na aula de música um monte, né? É isso mesmo. Problema. Ô, Margarete, qual que é o papel aí, você falou dessa sequência, essa repetição, a questão do ritmo, né, e da previsibilidade nas atividades musicais para o desenvolvimento infantil. Qual que é a importância disso? A Dessa repetição? previsibilidade, o ritmo, a repetição do ritmo, ela traz uma tranquilidade para a criança dessa previsibilidade. O bebê é muito expert em prever padrões. Ele é ótimo nisso. Olha. É assim que ele aprende um idioma. Para nós, assim, o que é falar? Eu vou aprender japonês? Não, não é a mesma coisa. Eu sei que é um idioma, eles nem sabem o que é isso. E eles estão Uhum. lá entrando em contato com isso. Então, para o bebê, essa previsibilidade é uma das coisas que organizam em torno dele. E o ritmo é excelente para isso. Agora, encadeamento, sequência é uma outra história. Isso aí, eles gostam disso. Eles gostam dessa sequência. Isso também é uma forma de organizar para eles. Eles vão alinhando um pensamento atrás do outro, um nome atrás do outro. Eles gostam disso. Sabe uma outra coisa que eles gostam, que eu ainda não descobri por quê? Você comparar duas coisas parecidas na mão. Eles ficam. Eu faço um trabalho de percepção
e eu pego coisas parecidas, eles ficam olhando, olhando. E aí eu trabalho isso, passo aqui, vou para cá. Se eles vêm para cá, às vezes eu insisto aqui, ou então eu vou na deles. Tudo isso é pensado para organizar o entorno dessa criança e criar oportunidades dela organizar o, a percepção do mundo, a percepção da música, a percepção do ambiente, dos amigos, aquela história da gente cantar um por um. E agora esse eu gosto de cantar aquele que faltou. Cadê? Ah, não veio. Então, assim, isso é uma forma de organizar. E para eles isso traz uma tranquilidade muito grande, né? Uma certeza do que vai acontecer, que é segurança para eles. Isso. Você quer saber da estrutura? Eu uso a estrutura da Josete, tio Lucas. É assim, ó. Eu vou falar, porque todo mundo conhece, mas eu quero que todo mundo faça o curso com a Lula na MJ. O canto de entrada, lá na escola, ela tem o free play com os instrumentos e brinquedos que a criança entra em contato lá. Depois é o canto de entrada, aí depois vem 3 músicas, uma música nova da aula passada, uma que faz tempo que não faz, ou o arranjo que você quiser fazer na sua aula. Vai para o movimento, quando é bebê, vai no colo da mãe. Quando é escola, eu tenho que lidar com isso de uma forma. Se eu tenho uma turma pequena, eu faço um rodízio de pouco movimento, ou então faço mais movimentos ali quando eles ficam naquele cercadinho estofado, né? E aí depois ela vai para grupo de percussão, para além da grupo de percussão, dança, roda e relaxamento. Grosseiramente eu estou falando, tá? Bem Uhum. resumidamente. Mas é isso aí. E é muito legal você levar assim. Dá muito certo. O tempo de aula dá muito certo. Eu dou aula de 40 minutos para o bebê. Em escola eram 30 minutos. E dá bem para se fazer assim. Às vezes até falta, sabe? Você Falta o tá tempo. falando, você falou da música de entrada. Essa quem vem lá é assim, é show, né? Essa dá muito certo, muito certo. Eu ando só no ukulele e eles já começam a cantar, então eles amam começar a aula com aquela música, amam. Bonitinho. E, Ai, que bom. e quando você esquece de um e outro, fulano de tal, vamos cantar para ele, e agora é fulano, e eles vão falando os nomes, gente, é uma gracinha, né? Hoje aconteceu uma coisa bem diferente. Estava com a turma na casa da avó, a aula na casa da avó, e o mais novo, que faz em outro dia, pequenininho, entrou com a babá. Hum. É, Aí ele entrou, o mais velho ficou olhando, o mais velho, 2 anos, quase 2 anos, 2 anos e meio. E ele ficou olhando, eu falei, ai, o Rafa, ele é muito nenezinho, né? A gente deixa ele aqui, mas não sei se ele vai conseguir fazer, porque ele é muito nenezinho. Quando eu comecei a cantar o Bom Dia para Cada Um, Boa Tarde para Cada Um, quando foram cantar o do irmão dele, eu falei, pera um pouquinho, gente. Rafa, podemos cantar para ele? Ele fez para mim, ó. Hum. Ele não quis. E eu, tá certo. Não, tá certo. Ele canta na aula dele, né, Rafa? E respeitei. E respeitei. Teve mãe que foi me olhando torto. Não, tem que cantar. Eu falei, não tem que nada. A aula é do Rafa. Ai, eles são muito, muito Tio bonitinhos. Lucas, entra lá no Instagram da Escola de Música de Jundiaí, que eles anunciam lá. Não sei se está perguntando disso ou do meu curso, que é o Além do Lúdico. Já já vou começar a fazer online, vários. O ano passado eu fiz, esse ano eu vou fazer também. Vou fazer a continuação também. Agora, o Margarete, agora vamos pensar aqui nos pais, né, e dos cuidadores. Aliás, você tem música para isso também, para os cuidadores. Eu achei muito bonitinha aquela da fralda, né? Eu achei muito interessante, do A história banho. da fralda foi para a educadora mesmo. Eu dei assessoria para a rede pública de Então, São como que eles Bernardo. podem usar as músicas aí de forma intencional, assim, consciente? Como é que é? Como é que os pais e os cuidadores, como eles podem utilizar a música de forma assim, em casa, Olha, né? De forma mais então, consciente. então, de forma consciente, eu acho que o repertório faz esse trabalho. Então, para Uhum. cantar em casa, a música produzida como ela está produzida, ela é
ela já musicaliza. Hum. É, Então, quando você oferece esse repertório que é adequado, que é pensado, o pai e a mãe não tem que saber nada de música. Ele tem que estar no Uhum. deleite junto com a criança. E no livro, nos livros tem lá várias sugestões de atividade e de brincadeira, né? Que dá para fazer sem ser na escola, dá para fazer em casa também. Então, eu acho que é na escolha desse repertório que essa família, esse cuidador vai é, acertar, sabe? Uhum. Eu estava na internet e uma babá veio falar comigo, olha, eu trabalhei com crianças que você deu aula em 2003, e eu uso para as crianças que eu trabalho até hoje em outro lugar. E então você vê, sensibilizou essa babá, essa cuidadora, e ela continuou usando, porque ela viu o alcance disso, dessa música adequada, vamos dizer assim. A Laís aí tá perguntando, ó, você tem música para a hora de escovar Tem. o... Tem, que eu sei. Tá, não, tá na hora é a fralda, do escovar o dente. E tem a ver com a sequência, né, que você falou. Essa Sim. música de escovar os dentes eu achei muito interessante, que tem uma sequência. Como é que é? Olha, esqueci minha música. Ah, comece com um sorriso bem bonito. Fecha a boca e mostra os dentes assim, assim. Roda a escova na frente do dente. Roda a escova na frente do dente. Essa música foi feita com uma dentista, Isabela. Eu tenho na internet o nome dela, não vou me lembrar agora, uma pessoa muito legal, Isa Aham. Gontijo. E ela me pediu isso para fazer, então ela me passou um briefing do que precisava ser dito, né? O que tinha que orientar na escovação, e tá lá no Spotify. Eu achei interessante essa música aí para aqueles que são atípicos também, né? Muito bom, né? É, Os- Ensinar ajuda, na escovação ajuda, é muito. ajuda bastante. Vivo recebendo relatos assim, olha, eu não estava conseguindo, agora eu ponho, é só falar. E Aham. abre a boca, Muito. escova a língua, e eles vão lá e fazem, né? Às vezes falando não dá certo, mas cantando dá certo. Nossa, muito, muito. Ô, Margarete, nós estamos encerrando. Oh, meu Ai, que Deus. pena. Como que passa rápido. Posso mostrar os livros? Ó, Pode, Canteiro, verdade. que agora é essa edição, né? Brochura. Tem o Canteiro 2. Você acredita que eu não tenho nenhum Canteiro 2? É mesmo? Você acredita? Não. Ó, esse aqui é o Quem Vem Lá. Gente, Esse é o Quem Vem Lá, né? isso, E esse maravilhoso. aqui é o mais recente, Árvore de Jambo, que eu ia mostrar hoje. Ô, Ju, ajuda narrando e cantando aí. Juliana, querida, adoro essa menina. É uma história verdadeira do meu pai. É Eu mesmo. já vou É, colocar na internet a história que aconteceu aqui, que é uma árvore que a pessoa que meu pai foi comprar um arvoredo, uma árvore pequena, um arbusto, né? E aí o cara errou e virou uma árvore enorme. é mesmo. Ana Paula, é o Canteiro 2, é isso mesmo. Virou uma árvore enorme e virou um dormitório de passarinhos. E aí meu pai veio, me chamou e falou: vem ver o que está acontecendo aqui. Aí eu fiz a árvore de jambo, que é para oralizar cores. Olha, muito É. bom. Então, Margarete, ó, eu gostaria que você desse um conselho aí para os profissionais, ou não profissionais, que queiram ir aprofundar, né, esse uso da música aí com essa ferramenta que nós sabemos que é maravilhosa para o desenvolvimento. Estude Isso, muito bem. muito. Gostei, gostei dessa frase. Estude, Estudar. estude, porque é uma grande responsabilidade você ter um acesso tão fácil que é a música, pelo fato dela ter pistas de fala, as mesmas pistas de fala, você chega para essa criança com uma facilidade enorme dentro do seu conhecimento, lógico, da sua habilidade, mas tenha responsabilidade com isso. E estude.
Estude. Muito bom, muito bom. Gosto muito dessa frase. Estudar. Eu também. Eu também. Então, Margarete, ó, muito obrigada. Eu quero te agradecer. Eu que Foi agradeço, uma Priscila. honra te receber aqui. Quando você aceitou, nem eu acreditei. Falei, meu Deus, que honra. Imagina, querida. Estou à tua Porque disposição as sempre. músicas, elas não são só bonitas, são músicas realmente cheias de intenção. E eu acho muito interessante que aprimora, assim, que estimula muito a questão da escuta, né? Você não está vendo, mas você está ouvindo, e ali naquelas músicas são muitos detalhes para você ouvir, né? Então eu acho aquilo maravilhoso. Né? Quando fala da floresta, tem lá os sons da floresta. Quando fala das crianças, tem os sons das crianças. Eu As acho maravilhoso. ambientações, né? É muito bom. Nossa, pai. Criando um universo sonoro, um ambiente sonoro para onde a criança se encontre e tenha vontade de ouvir, né? Para as mamães que têm os seus bebês, é uma oportunidade incrível. Eu acho que todas precisam ter as músicas para colocar para os seus bebês. Foi pensado com muito amor em cada situação. As músicas estão, todas as músicas que foram publicadas, estão disponíveis em todas as plataformas digitais, tendo ou não os livros. É lógico que os livros ajudam Sim, pra caramba, né? sim, sim. Laís, agradeço, viu, minha querida? A sua. Muito Tem bom. umas pessoas aqui falando, eu só posso agradecer. Tem. Tá elogiando você, ó, Ah, Margarete. muito bom, muito obrigada, muito obrigada. Já Obrigada tem. mesmo. Vai Muito ficar bom. gravada essa live? Aí vai, Bom. nosso pai, tem que ficar. Tem que, vai ficar assim. Então, Margarete, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu Muito que te obrigada, agradeço, querida. muito obrigada. As informações aqui foram muito relevantes e eu acredito que quando ouvir, as pessoas quando ouvirem a live, eu tenho certeza que vai despertar algo a mais aí em relação à Tomara. música, né? Porque a música precisa muito ser valorizada, né? Pelo que a gente estuda, já estudou e que a gente vivencia, né? Nas aulas, a gente vê assim uma mudança muito grande. Então, eu acredito muito que a música pode melhorar ainda mais a questão do desenvolvimento das crianças, né? Levar a oportunidade dessa criança descobrir e se encontrar, e entender. E acho que a música tem um potencial enorme para isso. Tem. Então, eu te agradeço. Pessoal, muito obrigada pela participação. Aqueles Priscila, que eu não que te agradeço. toda vai ficar gravado, tá? Tá Depois ótimo. eu Olha, um beijo falo no Instagram. Beijo, Margarete. e vamos nos falando. Sempre. Amém. Muito bem. Tchau, querida. Pessoal, Obrigada. bom Tchau, pessoal. Obrigada. tchau.